Salve, pessoal! Muito boa tarde para quem está ao vivo comigo. Feliz por encontrar com vocês nesta sexta-feira chuvosa para que possamos conversar sobre conflitos internacionais. A ideia é dar um panorama sobre os principais conflitos, as principais guerras que estão em andamento em 2025 ou que acabaram ou estão suspensas há pouco tempo. Então, bora lá. Vamos trazer aqui os nossos slides que nos guiam nessa sexta-feira. Bueno, eu gosto muito de uma filósofa alemã. Deixa eu admitir o marco aqui. Eu gosto muito de uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt, que todos vocês devem conhecer. Ela tem alguns livros muito legais. O meu favorito dela é o Eichmann em Jerusalém. E um outro que eu gosto muito é um chamado Justiça e Responsabilidade. Nesse livro, Justiça e Responsabilidade, a Hannah Arendt tem uma frase que é: o passado sequer é passado. Com isso, o que que ela quer dizer, né? Que o passado, o pretérito, ele está vivo no presente. Ele nos influencia, ele determina muitas vezes as nossas ações no presente. E isso fica muito claro para nós quando a gente começa a trabalhar o nosso conteúdo aqui. Por exemplo, é impossível a nossa conversa sem iniciar pela União Soviética, ou para ser mais preciso, pelo final da União Soviética. Porque muitas das questões contemporâneas dizem respeito a essa situação que aconteceu há 30 e poucos anos, há 35, 34 anos atrás, né? Bom, a gente precisa entender que a União Soviética durou até 1991, quando oficialmente ela se desmanchou e ensejou a formação de 15 novos países. A União Soviética terminou por um conjunto de fatores, né? Esses fatores, eles são fatores de ordem econômica, eles são fatores de ordem política, são fatores de ordem tecnológica, né? E, opa, deixa eu puxar os meus slides aqui que eu acho que eles se perderam. Botar aqui, dividir os slides. Ué, não estou enxergando. Deixa eu ver aqui. Deu um ruim aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu parar de dividir a tela e vamos retomar. Agora vai. Bueno, o final da União Soviética, então, teve aspectos econômicos, né? Por exemplo, as atividades econômicas nela estavam muito relacionadas à indústria bélica e tinham um excessivo planejamento centralizado. A economia soviética era o que nós chamávamos de uma economia planificada, ou seja, ela era praticamente 100% estatal. Isso, na visão de muitos economistas, gerou um cenário de baixa produtividade e, a partir, sobretudo, da década de 70, em meio a uma crise econômica, de defasagem tecnológica. Outra situação relacionada a isso é a situação que envolve a insatisfação popular relacionada com essa crise econômica, assim como a crise política interna, porque quando o Mikhail Gorbachev começou a fazer um plano de reformas na União Soviética, com a perestroika, com a glasnost, né? A perestroika era uma abertura econômica, a glasnost era uma abertura política. Isso também gerou um grande descontentamento interno no núcleo duro do Partido Comunista. E no meio disso tudo, começaram a pipocar movimentos nacionalistas. Esses movimentos nacionalistas tinham um caráter de secessão, de querer dividir as repúblicas que formavam a União Soviética. E no meio desse cenário, a União Soviética colapsou em 1991 e deu origem a esses 15 países que vocês podem ver aí no mapa, né? Vocês têm a Rússia em amarelo e os outros 14 eles estão em vermelho, né? Por exemplo, os países bálticos aqui, Estônia, Letônia e Lituânia, Belarus ou Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, aqui os países do Cáucaso, Geórgia, Armênia, Azerbaijão,
e os países da Ásia Central, Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão. Então, esses 15 formavam a União Soviética. Então, quando a União Soviética acabou, o que que acontece, tá, gente? A Rússia tentou seguir aquela ideia de que vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Para isso, ela quis formar uma espécie de bloco econômico chamado Comunidade dos Estados Independentes. Então, a ideia era, num primeiro momento, manter um vínculo de relações comerciais, eventualmente no futuro desenvolver uma moeda única, para que a Rússia conseguisse continuar a influenciar esses países que estavam no seu entorno e antes eram unificados como parte da União Soviética. Obviamente, não deu muito certo, né? E nesse contexto de década de 90, a Rússia estava de mal a pior, sobretudo no governo Boris Yeltsin, que tentou uma série de medidas de liberalização da economia, adoção de práticas neoliberais, com privatizações, com menos intervenção do Estado, e o país colapsou. Quando o país colapsou, perdeu influência externa, e aí a União Europeia e, sobretudo, a OTAN perceberam a deixa para expandirem-se em direção ao leste. E isso aconteceu, no caso da OTAN, de uma forma bastante acelerada, né? Se você observar de 1999 para frente, olha só, a OTAN anexou Polônia, Tchequia e Hungria à aliança militar, que eram influenciadas pela União Soviética, né? Mais Romênia, Bulgária, mais Eslovênia. Todos esses países eram influenciados pela União Soviética, estavam do lado soviético da cortina de ferro. E principalmente, em 2004, anexaram Estônia, Letônia e Lituânia, que eram parte daqueles 15 formadores da União Soviética. Então, eu percebo que a estratégia da OTAN, ela estava bem marcada. A OTAN queria fazer um cerco, ó, por toda a fronteira oeste da Rússia e leste da Europa aqui, ó, tá? Então, a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, tinha a intenção de aproveitar um momento de fragilidade russo para fincar o pé do seu controle, do seu domínio numa área que tradicionalmente era de influência da Rússia. Claro que ia chegar um momento que a Rússia se recuperaria e daria um basta nesse processo. E isso aconteceu em 2008, tá? 2008 é uma data muito importante. É um ano importante para explicar o mundo de hoje, tá? Porque em 2008 a OTAN partiu para um plano que era expandir-se na região do Cáucaso. O Cáucaso é essa região que vocês estão vendo aí no mapa, que fica entre o Mar Negro, aqui à esquerda de vocês, e o Mar Cáspio à direita, né? O Mar Cáspio, que é o que a gente chama de um mar fechado, né? Que não tem saída para nenhum outro. Tecnicamente, até tem gente que chama o mar Cáspio de lago, né? Que ele não seria um mar propriamente dito pela sua configuração. Mas o caso é que essa região do Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, é uma região marcada por essa cadeia de montanhas que dá origem ao nome, né? O Cáucaso, e marcada por ser também uma das encruzilhadas, uma das zonas de encontros do mundo. Então, não dá para ver muito bem aqui, ó, mas onde eu estou passando o cursor do mouse é o Irã. À esquerda, Turquia, esquerda de vocês, e mais ao norte, a Rússia. Então, percebam que eu tenho três civilizações milenares, né? Os russos até nem tanto, mas secular, pelo menos, que formaram grandes impérios que disputaram influência nessa região. E com o passar dos séculos, essa região foi formada por três países ao sul do Cáucaso: a Armênia e Azerbaijão, sobre os quais nós vamos falar daqui a pouco, e a Geórgia. Esses três países formavam parte da União Soviética. Então, os países do Cáucaso da União Soviética eram esses três. No caso da Geórgia, tá, pessoal? A Geórgia, em 2008, tinha o plano de aderir à OTAN. A Geórgia tinha o plano de aderir à União Europeia. E havia conversas adiantadas para que assim o fizesse.
Até que a Rússia reage, a Rússia ataca a Geórgia, toma essas duas regiões em verde mais escuro aqui, ó, Abcásia, que eu estou passando o cursor do mouse, e Ossétia do Sul. Essas duas áreas, Ossétia do Sul e Abcásia, eram territórios georgianos, mas com maioria étnica russa, com populações identificadas com a Rússia. A Geórgia não tem como resistir, a Geórgia toma um cacete, a Rússia cobre de porrada a Geórgia em 2008, e a Geórgia não entra na OTAN, e a Geórgia não entra na União Europeia. E a Geórgia vira um marco de reação russa a esse expansionismo ocidental na sua área de influência. Então, a Geórgia deveria ter sido para a Ucrânia, que é uma das guerras contemporâneas nossas aqui, que daqui a pouco nós vamos trazer para a nossa aula, um grande aviso. Porque quando a Rússia se recuperou economicamente em meio a um período que ficou conhecido na história econômica como o boom das commodities, né? Depois que o Putin reestatizou uma série de empresas que haviam sido privatizadas do governo Yeltsin, que o Putin retomou o controle por Estado russo dos recursos naturais do país, destacando petróleo e gás, né? Depois que a Rússia conseguiu lucrar muito nesse início do século XXI e reestabilizar sua economia nesse boom de commodities, era natural que a Rússia voltasse para o centro da geopolítica, um lugar do qual ela jamais gostaria de ter saído. E a Geórgia marcou isso. A Geórgia foi um recado para a OTAN, foi um recado para a União Europeia, no seguinte sentido: daqui vocês não podem passar. O problema é que eles passaram, né? Eles não ouviram o aviso russo. E anos depois, eles continuaram a tentar esse processo de trazer para dentro da OTAN países que eram parte da União Soviética. O caso da Geórgia fracassou em 2008, mas o caso da Letônia, da Lituânia e da Estônia havia prosperado em 2004. Então, ali por volta de 2010, começam conversas com a Ucrânia. Aí sim, um país bem mais importante que os quatro que eu citei antes, um país maior em área, maior em população, com recursos naturais significativos, né? Vamos lembrar que a Ucrânia tem esse Chernossolo, que é um solo de coloração negra, para muitos especialistas, o melhor solo do mundo. A Ucrânia é uma potência, portanto, produtora de grãos, né? Com mais de 44 milhões de hectares plantados. Isso, claro, antes da guerra. A Ucrânia era um país com uma expertise industrial significativa. A Ucrânia tinha uma tecnologia aeroespacial, tinha uma indústria siderúrgica, recursos como carvão mineral também, especialmente no leste do país. E a Ucrânia, que para os padrões europeus é um país grande em área. Então, começa um movimento de anexação da Ucrânia, de entrada da Ucrânia na União Europeia e na OTAN. E em 2014, o que que a Rússia faz? A Rússia invade, a Rússia toma essa região aqui, ao sul da Ucrânia, que era, que é, né, conhecida como Península da Crimeia. A Península da Crimeia, que ao longo da história foi disputada por várias civilizações, né? Gregos, árabes, persas, um monte de gente tentou dominar ali pela posição estratégica no Mar Negro, né? Os russos conquistaram essa região a partir da Catarina a Grande, lá no século XVIII. Essa região, quando ao final da União Soviética, em 91, ela fica com a Ucrânia, mas os russos tinham uma base naval concedida para eles ali na região de Sevastopol. Então, como a Ucrânia ameaçava se bandear para o lado ocidental, o que que o governo russo fez? O governo russo invadiu a Ucrânia em 2014. Trouxe esse território, anexou esse território, construiu uma ponte nesse trecho aqui, ó, que tem um estreito para ligar a Rússia. E essa região, que já tinha a maioria étnica russa, e aí é bom lembrar vocês que a Ucrânia é um país dividido em termos étnicos, porque a gente tem a porção ocidental aqui de Kiev para a esquerda de vocês com ucranianos étnicos,
e a parte oriental do país, nessa região do Vale do Donbas aqui especialmente, ó, onde tem Luhansk e Donetsk, uma área com maioria étnica russa que se identifica com a Rússia, né? E aí, no meio dessas invasões russas, a Crimeia começou a ter uma política nacionalista ucraniana de retaliação aos 40 e poucos por cento etnicamente russo, que está dentro do território ucraniano, e isso aumentou as tensões. A Ucrânia continuou conversando sobre entrar na OTAN, a Rússia foi expulsa do G8, que voltou a ser G7, a Rússia começou um processo de reaproximação da China aí em 2014, 2015, porque já se ensaiava uma possibilidade de guerra maior. E essa possibilidade de guerra maior veio quase 10 anos depois, em 2023, né? Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, e dessa vez invadiu a Ucrânia na sua porção norte, tentou conquistar a capital do país, numa estratégia que a gente chama em geopolítica de decapitação, não conseguiu, e focou daí a sua atenção para conquistar a faixa oriental e a faixa sul do território ucraniano. E passados 3 anos e meio de guerra, né? O que que nós temos hoje? A Rússia conquistando essa parte leste do país, essa região do Vale do Donbas, que é um rio que tem aqui, né? Tem Luhansk, tem Donetsk, a região de Zaporizhzhia, a região de Kherson, e o objetivo russo seria conquistar toda essa parte sul aqui até Odessa, que é uma das duas cidades mais importantes da Ucrânia, né? Junto com Kiev. Aqui, se os russos conquistassem, deixariam a Ucrânia sem uma saída para o mar, né? Então, a perspectiva da guerra hoje da Ucrânia é a pior possível. A Ucrânia não tem recurso militar, não tem recurso econômico, não tem recurso demográfico para fazer frente à Rússia. E o apoio dos Estados Unidos declina, o apoio da União Europeia não é suficiente, e muito provavelmente, para a finalização dessa guerra, a Ucrânia vai precisar ceder esses territórios que a gente está vendo em rosa no mapa aí, ou uma boa parte deles, tá? Territórios que são importantes, repito, por uma questão agrícola, por uma questão de recurso mineral, principalmente carvão. Essa é uma área importante industrial do país também, então a Ucrânia tem bastante a perder caso, de fato, essas regiões sejam reconhecidas oficialmente como russas num futuro próximo, tá? Aqui eu trouxe para vocês um outro aspecto que é o seguinte, ó. O Putin, o Vladimir Putin, ele trabalha com uma ideia que o governo dele tem que defender os russos étnicos que estão fora da Rússia, tá? Então, com o fim da União Soviética, muitas populações russas ficaram em países externos à Rússia. Então, por exemplo, o Cazaquistão tem um grupo grande de russos, a Ucrânia tem um grupo grande de russos, e a Moldávia também. A Moldávia é um país que talvez você nunca tenha ouvido falar, esse país aqui pequenino, também fazia parte da antiga União Soviética, tá? E aí, na Moldávia, que tem uma semelhança geográfica e até cultural com a Romênia, que é o país que faz fronteira a oeste com ela. Na Moldávia tem essa região aqui na fronteira com a Ucrânia, que é a Transnistria, tá? A Transnistria, assim como a Abcásia, assim como a Ossétia do Sul, regiões lá da Geórgia que foram anexadas pela Rússia, tem maioria étnica russa. Então há quem diga que o grande plano da Rússia seria conquistar toda a costa aqui, ó, gurizada, ó, do leste ucraniano, passando pelo sul até a região da Transnistria, com a Crimeia incorporada. Então seria uma grande expansão territorial que pegaria espaços, terras não só da Ucrânia, mas também da Moldávia, desse pequenino país, dessa ex-república da União Soviética, que tem aí na Transnistria um grupo de maioria étnica russa. Aí, pessoal, ainda como um desdobramento dessa guerra, eu trouxe para vocês um mapa da OTAN mais atual.
O que é que tem nesse mapa da OTAN mais atual aí? Esse mapa eu destaco para vocês os dois países em verde. Esses dois países em verde, em 2023 e 2024, eles aderiram à OTAN. Eles foram os dois países mais novos a ingressar na organização, que é uma aliança militar fundada em 1949, liderada pelos Estados Unidos, na época para fazer oposição à União Soviética. E hoje, talvez a grande questão da OTAN, talvez não a grande questão da OTAN, envolve conter o expansionismo russo, ou cercar a Rússia numa outra perspectiva. Dois países, depois que a Rússia atacou a Ucrânia, entraram na organização. Um é a Suécia, que está aqui na Península da Escandinávia, né? Suécia, que a gente tem o Mar Báltico. Aqui já tem Rússia, ó, região de São Petersburgo, uma das maiores cidades da Rússia. E aqui, o outro país em verde é a Finlândia, esse sim, com mais de 2.000 quilômetros de fronteira com a Rússia aqui. A Finlândia, que já fez parte do Império Russo até 1917, a Finlândia era uma parcela anexada ao Império Czarista Russo. E daí ela aproveitou a Revolução Bolchevique em 1917, o caos interno russo, para fazer a sua independência. Então, a Finlândia e a Suécia que no século XVIII tinha entrado em algumas guerras com a Rússia, esses dois países tinham uma tradição diplomática de neutralidade, de muitos anos de neutralidade, tá? É importante a gente frisar isso. E essa tradição de neutralidade deles foi rompida. Oficialmente, esses dois países ficaram neutros até na Segunda Guerra Mundial. E diante desse expansionismo russo, desse imperialismo russo, eles optaram por ingressar na OTAN. E por que que eles optam em ingressar na OTAN, né? Porque a OTAN tem uma cláusula no tratado que formou ela, que diz, que é a cláusula quinta, né? Que se um dos membros da OTAN sofrer uma agressão injusta, os demais precisam ir em seu socorro, ir em seu auxílio. Então você acaba ganhando uma força de matilha, de manada, né? Contra uma eventual agressão da Rússia. Então, reparem que quando a gente olha para esse mapa da Europa, o que que a gente percebe? Que essa faixa oriental da Rússia aqui, ó, só não tem Belarus, que está na fronteira aqui com a Rússia. Esse país aqui é Belarus, ou Bielorrússia. Belarus é um país que é muito parceiro, que é muito aliado russo, tá? Eu diria que é o principal aliado da Rússia hoje, tá? E não tem, gurizada, a Ucrânia, né? Então, a Ucrânia e Belarus são os dois países com os quais a Rússia tem fronteira que não estão na OTAN. Os outros, ó, olha a Finlândia, olha os países bálticos aqui, ó, Estônia, Lituânia e Letônia aqui, ó, os países bálticos, por causa do Mar Báltico esse nome, né? Então, a grande questão para a Rússia é conter esse expansionismo. Efeito da guerra, né? Efeito da guerra. O que que a gente percebe com esse militarismo russo aí exacerbado na Europa? Os países europeus passaram a aumentar os seus gastos públicos em defesa, em armamento. Os países europeus que confiavam muito que o aumento da interdependência com a Rússia, que a compra de energia russa, notoriamente gás natural russo, levaria à paz entre eles em definitivo, que uma guerra seria desvantajosa, a Europa que tentou olhar para a Rússia com uma perspectiva similar à da formação da União Europeia com a França e a Alemanha, acabou se dando mal nesse ponto, né? E aí o que que sobrou para a Europa hoje? A Europa aumentou significativamente seus gastos militares. E isso tem gerado um aumento do endividamento dos países também. Tá? Então, as tensões geopolíticas, as tensões militares, em regra, elas levam os países a ter mais despesa, elas colaboram para uma maior inflação e para um clima de maior instabilidade, sem sombra de dúvidas, tá? Aí, gurizada, antes de eu ir para o próximo ponto, ainda falando dessa região, eu vou voltar nesse mapa aqui. Um outro ponto de tensão que tem havido
nos últimos anos é mais local. É nessa região aqui, ó, de Nagorno-Karabakh, esse amarelinho aqui, ó, dentro do Azerbaijão. Essa região de Nagorno-Karabakh, ela é uma região disputada entre Azerbaijão e Armênia, dois países que vocês podem visualizar aí. Tá? Armênia e Azerbaijão também faziam parte da Rússia, da União Soviética. Quando acontece o processo de independência, de fragmentação desses países, em 91 começa uma guerra. Essa guerra vai até 1994. Nessa guerra entre Azerbaijão e Armênia, em 1994, a Armênia fica com essa região de Nagorno-Karabakh, que é uma região que tinha mais de 100 mil armênios. A maioria da população dessa região é armênia, tá? Os armênios é um povo cristão, cristão ortodoxo, né? Enquanto os azíris, a população do Azerbaijão, é um povo túrquico de maioria muçulmana xiita, tá? Os turcos da Turquia, por exemplo, têm maioria sunita. Os azíris são maioria xiita. Então, Azerbaijão e Armênia são dois países que disputam essa região de Nagorno-Karabakh. A primeira guerra significativa ali foi entre 91 e 94, no cenário do final da União Soviética. Em 2000, nós tivemos um novo conflito, e em 2023, um terceiro conflito. E nesse terceiro conflito, em 2023, o Azerbaijão conseguiu retomar o controle da região de Nagorno-Karabakh. Então, essa região de Nagorno-Karabakh, quando acaba a Guerra Fria, era da Armênia, apesar de não ter fronteira direta com a Armênia, né? Essa região que tinha mais de 100 mil pessoas, 120 mil pessoas aproximadamente, de cultura armênia, de descendência armênia, de língua armênia. Essa região foi retomada pelo Azerbaijão em 2023, depois de uma guerra em que o Azerbaijão atropelou as tropas armênias nesse contexto. Essa guerra gerou um problema grande de deslocamento de pessoas, né? Então, grande parte da maioria dos armênios de Nagorno-Karabakh foram expulsos ou foram embora da região por temerem pelas suas vidas. E muitas populações azíris, de áreas armênias, também acabaram trocando de país, indo para o Azerbaijão, tá? Essa guerra ela tem uma influência maior, mais macro, quando a gente considera o apoio histórico que a Armênia tem da Rússia e que o Azerbaijão tem da Turquia. A Turquia, pelos azeris serem um povo túrquico, né? Só para vocês terem uma ideia, a língua deles é muito parecida, é uma semelhança tipo o espanhol e o português, assim, né? A Turquia dá um suporte muito grande para o Azerbaijão. Compra petróleo, compra sobretudo gás natural do Azerbaijão, tá? Que é um grande produtor de hidrocarbonetos ali no Mar Cáspio, né? E dá suporte militar para o Azerbaijão com venda de equipamentos à Turquia. Turquia que é membro da OTAN, é o único país muçulmano, membro da OTAN. Enquanto isso, a Armênia acaba historicamente tendo um vínculo maior com a Rússia. Só que esse vínculo maior da Armênia com a Rússia não serviu para nada nesses últimos anos, porque a Rússia não deu suporte, não deu apoio para a Armênia. E é a Rússia que tem conduzido negociações de paz. Em 2025, agora, existe a expectativa que se feche essa questão, de fato, com a área de Nagorno-Karabakh ficando com o Azerbaijão, já que a Armênia não tem meios, não tem mecanismos militares para reagir a essa situação, né, pessoal? Então, reparem no seguinte, ó, todas essas questões que eu trouxe para vocês na aula de hoje, e aí essa aula ela vai ter uma segunda parte que vai ser na próxima semana. Elas se referem a uma região muito específica, que é essa região da antiga União Soviética, das cercanias da antiga União Soviética. E reparem que esses conflitos eles têm um componente geopolítico, mas eles também têm um componente étnico-religioso por trás, tá? Então a gente falou aí da Comunidade dos Estados Independentes, a gente falou da expansão da OTAN, falamos do Cáucaso, da guerra na Geórgia, do Azerbaijão, da Armênia. Falamos dessa perspectiva atual
envolvendo a Ucrânia, mencionamos Moldávia, Transnistria e toda essa relação com os russos étnicos. E falamos também da recente adesão de Finlândia e Suécia na OTAN. Beleza, meus amigos e minhas amigas? Fechamos esse nosso encontro aí de meia horinha, rapidinha nessa sexta, mas com bastante informação, tá bom? Um beijo muito carinhoso no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.